Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começaremos agora a resolver as nossas questões de contabilidade geral aplicadas em 2018 pelas mais diversas bancas. Selecionei questões relevantes para a sua preparação e que podem aparecer caso você faça um concurso aí que esteja iminente. Vamos para a tela? Então, sem perder tempo, vamos embora, vamos para a lousa. Let it go! A nossa primeira questão, uma questão que eu sempre falo nas nossas aulas do Estratégia. Caiu questão cobrada pelo CESP, auditor do TCE-PB 2018. A questão diz o seguinte: a Lei 11.638/2007, que introduziu alterações na forma de elaboração e de apresentação das demonstrações das companhias, determinou a letra A, extinção das demonstrações de origens e aplicações de recursos. Letra B, adoção do procedimento de redução do valor recuperável dos ativos. Letra C, segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial. Letra D, vedação de lançamentos em contas de ativo diferido. E letra E, proibição do uso da conta lucros ou prejuízos acumulados. E aí, galera, alguém sabe? Eu sempre digo que é muito importante você saber quais são as principais modificações provenientes da Lei 11.638 e quais são as principais modificações decorrentes da Lei 11.941. Beleza? Então, vamos lá. 11.638 foi a lei de 2007, que foi a primeira lei que alterou a contabilidade. A Lei 11.941 também trouxe várias modificações importantes. Então, infelizmente, para a prova, você vai ter que decorar. A ESAF cobra isso, a FGV cobra isso, o CESP cobra isso e várias bancas estão cobrando esses aspectos. Então, vamos lá. Você vai ter que decorar isso aí. O que você precisa saber? A letra A, ela está certa ou está errada? A 11.638 extinguiu a demonstração de origens e aplicações de recursos? Galera, esse item ele está errado. Errado por quê? Porque com a Lei 11.638 não houve extinção da DOAR. Ela apenas deixou de ser obrigatória. Houve o fim da obrigatoriedade, beleza? Então a letra A, ela está errada. Se uma companhia quiser voluntariamente apresentar a demonstração de origens e aplicações de recursos, ela pode, mas a Lei 11.638 se tornou como uma demonstração facultativa. No lugar da DOAR, você precisa saber que a 11.638, ela fez o quê? Ela incluiu a DFC. Tá bom, galera? Então, muito importante que você saiba esses pontos. A letra B, portanto, é o nosso gabarito. Olha, esses dias eu dei uma aula sobre o teste de recuperabilidade e nessa aula eu falei que o teste de recuperabilidade ele foi incluso pela Lei 11.638. No começo, né, quando foi incluso, o teste de recuperabilidade ele estava previsto para ativos imobilizados e intangíveis e para o diferido. Só que, todavia, posteriormente, com a Lei 11.941, o ativo diferido ele foi extinto e aí ficou valendo o teste de recuperabilidade no artigo 183, parágrafo 3º, para o imobilizado e para o ativo intangível. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito. O teste de recuperabilidade ele foi previsto, sim, com a Lei 11.638. Letra C, segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial. Galera,
Isso aqui tá meio maluco, né? Segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial. Não tenho nem ideia do que ela está falando. Talvez esteja tentando falar do intangível, etc. e tal, mas não foi muito claro, né? Então tá errado. Letra D. Vedação de lançamentos em contas de ativo diferido. É muito importante que você saiba que o diferido ele foi extinto com a 11.941 e não com a 11.638. Tanto que eu acabei de falar que quando o teste de recuperabilidade ele foi previsto pela primeira vez, ele estava previsto para imobilizado, intangível e diferido, que a Lei 11.638 incluiu a obrigatoriedade do teste de recuperabilidade para esses três subgrupos. Só que veio 11.941 e extinguiu o diferido, portanto, mudou também lá a questão do teste de recuperabilidade. Então, o diferido ele permaneceu vigente após a Lei 11.638. Próxima. Vedação de lançamentos em conta do ativo diferido. Já foi, né? Já falamos, está errado, portanto. Proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Isso também foi com a 11.638, mas o prejuízo acumulado ele permanece. A proibição é somente para lucros acumulados. E é somente para, essa vedação é somente para sociedades anônimas. É muito importante que você saiba também esse ponto. Beleza? Quem acertou? Brasil. Vamos para a nossa segunda questão? A segunda questão diz o seguinte. O CPC define o custo de transação como gasto incorrido e diretamente atribuível, entre outras, às atividades necessárias à distribuição primária de ações ou bônus de subscrição. Ainda, segundo o CPC, o referido custo, quanto à sua natureza, é um gasto. Letra A, fixo. Letra B, incremental. Letra C, operacional. Letra D, diferencial. Letra E, financeiro. E aí, pessoal, outra questão que é muito boa de entender. Primeira coisa que você precisa saber aqui, considerando que eu estou falando, né, para pessoas que já têm um nível de conhecimento, que já estudaram um pouquinho de contabilidade, olha só, o custo de transação hoje ele deve ir para o resultado de acordo com o regime de competência. Então, o que é um custo de transação? Veja bem, quando você vai emitir ação, o custo de transação ele está relacionado com o patrimônio líquido e com o passivo. Quando eu vou emitir, a minha empresa vai emitir ações, quando eu vou fazer um empréstimo, quando eu vou colocar debêntures no mercado, debenture é o quê? É como se eu fosse pegar dinheiro emprestado junto ao público. Quando isso vai acontecer, eu tenho custos. E o que acontece? Esses custos, eles fazem parte daquele empréstimo. Então, por exemplo, eu estou emitindo ações, às vezes eu vou ter gasto para fazer alguns registros, eu vou ter alguns gastos com taxas, eu vou ter algum gasto com publicidade, algumas coisas nesse quesito. Então, esse custo de transação para a obtenção de empréstimo e para a emissão de instrumentos patrimoniais são ações, por exemplo, bônus de subscrição, esses títulos que são de emissão de capital próprio. Quando isso vai acontecer, eu tenho esses gastos. Esses gastos são chamados de custo de transação. Antigamente, o custo de transação ele ia direto para o resultado do exercício. Hoje não. Hoje ele vai para o resultado de acordo com o regime de competência. E qual é o pronunciamento que trata dos custos de transação? O pronunciamento que trata do custo de transação é o CPC 08. CPC 08, custos da transação. E o que mais que você precisa saber? O CPC 08, ele define o custo de transação como um gasto que é chamado de gasto incremental.
Por que o custo de transação ele é um chamado de gasto incremental? Alguém sabe? O próprio pronunciamento fala que o custo de transação ele é um gasto incremental porque ele é um gasto que você não teria caso você não tivesse feito aquela operação. Se você não tivesse emprestando recursos junto ao público, por exemplo, numa operação de debênture, você não teria esse custo de transação. Se você não tivesse emitindo ações, você não teria esse custo de transação. Então, por isso que o CPC 08 chega e fala o seguinte, vou mostrar para vocês. Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações citadas no item 2, tá? São, por natureza, gastos incrementais. Já que não existiriam ou teriam sido evitadas se essas transações não ocorressem. Exemplos de custo de transação são gastos com elaboração de prospectos e relatório, remuneração de serviços profissionais de terceiros, advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais de banco de investimentos, corretores, etc. Gastos com publicidade, taxas e comissões, custos de transferência, custos de registro, etc. Então, o nosso gabarito, o gabarito da questão 2, é a letra B. Tá? Letra B de bola. Conseguiram entender? Quem conseguiu entender, fala um sim aí para que a gente possa seguir, galera. Muito importante que vocês entendam esse assunto. Tá? Conseguiram entender, galera? Sim ou não? Vamos lá. Seguindo. Agora sim, mais uma questão muito boa. Questão sobre demonstração de resultados abrangentes. Outra questão que é muito boa. Olha lá, CESP, TCE-PB 2018, né? Vejam que são só questões fresquinhas aí para nossa galera. A tabela a seguir apresenta informações com valores em reais extraídas da contabilidade do exercício de 2000XX de uma empresa. E aí você tem uma série de gastos. E aqui, de acordo com os dados da tabela e considerando que no exercício de 20XX a empresa apurou lucro líquido de 120 mil, então o valor em reais apurado pela empresa a título de outros resultados abrangentes no período foi de... Então aqui, vejam, parece uma questão extremamente difícil, mas você precisa conhecer um pouquinho da chamada demonstração de resultado abrangente, demonstração essa que está prevista lá no CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. E o que você precisa saber aqui então? Qual é a demonstração? Vou perguntar para vocês e eu quero que vocês me respondam rapidamente. Qual é a demonstração em que nós encontramos o resultado, o lucro ou prejuízo do exercício? Alguém sabe me dizer? É a demonstração do resultado do exercício, não é mesmo? Então, a demonstração do resultado do exercício é a demonstração em que nós encontramos o lucro ou prejuízo do exercício. Ok? Isso é muito evidente para todos vocês. Beleza? Então, você que quer passar num concurso de altíssimo padrão, auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal do ICMS, quer passar na Polícia Federal, você tem que saber isso. Perito, tribunais, você precisa saber disso. Isso aqui é o básico. Só que, olha só agora a concentração, o foco máximo. Além da demonstração do resultado do exercício, existem receitas e existem despesas que não vão para a DRE. Existem receitas e existem despesas que não vão para a demonstração do resultado do exercício. Essas receitas e essas despesas que não vão para o resultado são imputadas diretamente no PL. Por quê? Porque a lei ou algum pronunciamento contábil assim manda.
Então, pessoal, é muito importante que você entenda. Olha, existe uma demonstração que é chamada demonstração de resultados abrangentes. Demonstração de resultados abrangentes. Então, a demonstração de resultados abrangentes, ela contém a demonstração do resultado do exercício. Na verdade, ela tem o lucro líquido do exercício, né, que é o lucro ou prejuízo que você apurou no resultado, e tem também essas outras receitas e despesas que vão diretamente para o PL sem transitar pela DRE. Então vejam que a expressão resultado abrangente é o resultado amplo. É o resultado abrangente. Conseguem visualizar isso? Parece que é muito difícil você entender a demonstração de resultado abrangente, mas na verdade não é. Basta você saber o seguinte: o resultado abrangente, ele é composto pelo lucro líquido do exercício ou prejuízo do exercício, mais as receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Galera, todo mundo conseguiu entender até aqui? Sim ou não? Respondam rapidamente. Então vejam, o resultado abrangente é o que o próprio nome diz. É um resultado amplo, um resultado abrangente. E o que é o resultado abrangente? Ele é composto pelo lucro ou prejuízo líquido do exercício, mais as outras receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Essas outras receitas e despesas que vão diretamente para o PL, elas não vão, obviamente, então, para a DRE. Se você compreendeu isso, você já sabe tudo de demonstração de resultado abrangente. Meus parabéns. Beleza? Meus parabéns. Você é um excelente aluno. Só que você precisa saber também que essas receitas e despesas que vão diretamente para o PL, elas têm nome de outros resultados abrangentes. Pronto. Agora você já sabe, então, o que é demonstração de resultado abrangente. Você vai no significado ali daquela expressão, resultado abrangente, já sabe que ele é composto pelo lucro ou prejuízo do exercício e mais as receitas e despesas que vão diretamente para o PL. O grande problema é que você precisa saber quais são as contas que compõem esses outros resultados abrangentes. Para quem perguntou o que é PX ali que eu escrevi, é o prejuízo do exercício. Então, quais são as contas que compõem esses outros resultados abrangentes? Veja bem. Fico muito feliz que a galera tenha entendido. Quais são as contas que vão lá? Só que você vai ter que decorar, viu, galera? Isso aqui anda caindo, que é uma barbaridade. Ajuste de avaliação patrimonial. Entra em outros resultados abrangentes. Ganhos e perdas
com conversão das demonstrações contábeis de empresas no exterior. O que mais? Variações na reserva de reavaliação. O que mais? Ganhos e perdas atuariais. E tem uma outra coisa, que são os contratos de hedge. Ah, Gabriel, mas eu não sei o que é nada disso. Pessoal, você nem precisa saber. Se você souber decorar isso que eu falei aqui, você não precisa ser nenhum PhD, tá? Você não precisa ser nenhum PhD para entender. Você vai acertar a questão na sua prova. E é isso que importa. Não precisa se aprofundar nesses pontos. Beleza? Conseguiram entender? Então vamos lá para a nossa questão. Agora vamos para a nossa questãozinha. Ela diz o seguinte: o que a questão quer saber? Quais são os outros resultados abrangentes? Então vejam que a questão não quer saber o valor do resultado abrangente total. Ela não quer isso aqui. Ela está pedindo isso aqui. Como é que eu vou saber então? Vamos lá. Questão difícil. Contrato de hedge, ganhos e perdas atuariais. Então, vamos lá. Eu vou falar um número e vocês vão me dizer se entra ou não como outros resultados abrangentes. Vamos lá? Gasto com a emissão de ações no próprio país. Galera, eu falei que gasto com a emissão de ações do próprio país é outros resultados abrangentes? Sim ou não? Número 1. Então a resposta é não. Isso aqui é uma operação no PL, beleza? Afeta o PL, mas não compõe outros resultados abrangentes. Próximo. 2. Quero que me respondam. 2. Aquisição de ações de emissão própria, ou seja, ações em tesouraria. Eu falei que ações em tesouraria compõem outros resultados abrangentes? Sim ou não? 2. Respondam. A resposta é não. Então isso aqui também não entra. 3. Ajustes negativos de instrumentos financeiros. Ajustes negativos de instrumentos financeiros. Galera, aqui é importante que vocês saibam. Instrumentos financeiros, eles têm como contrapartida um instrumento financeiro disponível para a venda futura. Ele tem como contrapartida o quê? Ele tem como contrapartida uma conta que é chamada conta, que é o ajuste de avaliação patrimonial. Então aqui já começa um pouquinho a dificultar, tá? Aqui começa a dificultar. O que é isso, ajuste negativo de instrumento financeiro? Esse aqui, o 3, ele vai para outros resultados abrangentes. Então deixa eu colocar aqui e já vou explicar para vocês. Estou muito feliz com a galera que está conseguindo entender.
Cadê o nosso amigo Júlio? Está aí ainda? Júlio Cardoso está na área? Então, olha só, o que você precisa saber? Prestem atenção para separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Nós temos alguns investimentos que são chamados instrumentos financeiros. Esses instrumentos financeiros, prestem atenção, esses instrumentos financeiros, segundo a Lei 6.404, eles são avaliados ao que nós chamamos de valor justo. Valor justo é também conhecido como valor de mercado. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, imagina que você comprou um instrumento financeiro a 100, um investimento lá, uma opção, ou uma ação que você quer especular, ou qualquer coisa que você vai, um instrumento financeiro qualquer de uma empresa que você vai manter para alienar no curto prazo. Você vai fazer essa operação no curto prazo. E o que acontece? Chegou lá no final do exercício, não. Esse instrumento financeiro, ele pode ser destinado para negociação imediata ou chamado de disponível para venda futura. Então imagina o seguinte, chegou lá no final do exercício, esse instrumento financeiro que você pagou 100, ele tem um valor de mercado de 120. Então, pessoal, vou perguntar para você, eu quero que você me responda rápido. Se você pagou 100 e ele tem um valor de mercado de 120, qual foi o ganho que você teve nessa operação? Alguém me responde. Você teve um ganho de 20. Com a valorização do mercado, você ganhou 20 aí nessa brincadeira. E aí, você vai olhar para o seu instrumento financeiro, que está classificado lá no ativo circulante, e vai falar o seguinte, bom, esse instrumento financeiro, ele é destinado para negociação imediata? Ou seja, destinado para negociação imediata é aquele instrumento financeiro que eu quero vender assim que eu tiver uma oportunidade. Pô, ganhei o que eu queria, vou vender. Se ele é destinado para negociação imediata, esses 20, eles vão ser reconhecidos como receita imediatamente na demonstração do resultado do exercício. Beleza? Agora, se você falar, esse instrumento financeiro, ele é disponível para venda futura. Ou seja, eu vou deixar ele ali, tá? Vou deixar ele ali, e se tiver uma boa oportunidade, eu vou vender. Ele é disponível para venda futura. Quando tiver uma boa oportunidade, eu vou vender. Então, esses 20, eles vão ser reconhecidos como um ganho, mas ele vai ficar em uma conta que é chamada de ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta do PL. Beleza. A questão não falou, né? Mas, como ela está pedindo aí outros resultados abrangentes, você meio que vai presumir que se trata de um destinado disponível para venda futura e a contrapartida vai ser ajuste de avaliação patrimonial no PL. Galera, não foi clara a questão. Obviamente, caberia recurso, portanto, desse item, mas não dá para brigar com a banca ali na hora da prova. Então vamos lá. Ajuste negativo de instrumentos financeiros. Como esse ajuste é negativo, você vai somar ou subtrair os seus outros resultados abrangentes. Você irá fazer o quê? Alguém sabe? Você vai subtrair.
Só que o que acontece? Aqui você teve que fazer uma aula pequena aí de adivinhação. Só que o que acontece, galera? O item 4, ele falou o seguinte, falou, olha só, você tem aí também o seguinte, você tem um tributo sobre esse ajuste negativo de instrumento financeiro. Você tem um tributo sobre esse ajuste negativo de instrumento financeiro. Então vejam, galera, esse ponto aqui ele é crucial para a resolução dessa questão. Eu preciso que vocês se concentrem muito. Tributo sobre ajuste negativo de instrumento financeiro. Bom, quando você tem ganhos de qualquer espécie, você tem pelo menos um tributo muito conhecido que vai incidir aí. Que imposto é esse? Alguém sabe me dizer? É o imposto de renda. Só que aqui, vejam, tributo sobre ajuste negativo de instrumentos financeiros. Na verdade, como você deixou o seu instrumento financeiro, ele diminuiu, você deixou de ganhar, né? Você está diminuindo o valor do seu instrumento financeiro, você teve um crédito. É como se você tivesse um ganho aí perante o fisco, né? Então, como o seu ajuste foi negativo, o valor do seu instrumento financeiro ele diminuiu, você teve um ganho. Então, como você teve um ganho, esse tributo sobre ajuste negativo de instrumento financeiro, ele vai ser somado. Aí a galera não entende e já começa a sair da aula. Galera, tem que ficar aqui para quebrar a cabeça junto comigo. Questão difícil. Questão dificílima. 20 mil. Que mais? Faltou um outro item para colocar aqui, galera. Faltou colocar um outro ponto aqui, anotem. Que é equivalência patrimonial. Coloquem somente assim e depois eu vou explicar para vocês. Veja bem, pessoal, por que você somou esse tributo? Prestem atenção. Por que você somou esse tributo sobre esse ajuste negativo? Você tinha aqui um instrumento financeiro que tinha o valor X. Se esse valor X ele aumentasse, você teria que pagar mais imposto de renda. Só que como esse valor X ele diminuiu em 60 mil, a sua carga tributária ela está diminuindo. Então esse tributo, esse tributo, ele vai ser somado. Beleza? É só isso. Não tente complicar mais. Ah, mas eu nunca acertaria. Mas agora, se cair novamente, você vai acertar. Próximo. Equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes positivos de coligadas. Essa daqui também é muito difícil. Prestem atenção. Olha só.
Agora a criança chora e a mamãe não vê. O que acontece? Quando você tem um investimento permanente em coligada, eu tenho um investimento, esse investimento ele é chamado de investimento permanente. É aquele investimento que eu não tenho a intenção de alienar no curto prazo. Esse investimento permanente, a primeira pergunta, ele está classificado onde? Esse investimento permanente, ele está classificado no ativo não circulante investimentos. E ele vai ser avaliado como? Ele vai ser avaliado pelo chamado método da equivalência patrimonial. Isso aqui é tranquilo para vocês, né? Só que o que acontece? Eu quero ver se vocês entendem esse raciocínio. Olha aqui, galera. O que acontece? Você tem aqui a empresa A e você tem aqui a empresa B. E o que ocorre? A empresa A está investindo na sua coligada, que é B. Qual que é a palavra-chave para você saber se se trata de uma coligada? Influência significativa. Vamos lá. Galera não está participando. Prestem atenção. Então, beleza. O investimento em coligada, ele é avaliado como? Ele é avaliado pelo chamado método da equivalência patrimonial. Correto? Mas o que acontece, meu povo? Vejam bem. O método da equivalência patrimonial, ele funciona do seguinte modo. Todo aumento que você tem no PL da investida, ele vai aumentar o valor do investimento. Não é isso aí? Aumentou o PL da investida, aumentou o valor do investimento. Aumentou o PL da investida, aumentou o valor do investimento. E aí eu vou perguntar a vocês, novamente, como que esse PL da investida, ele vai aumentar? Ora, basicamente, ele vai aumentar quando a investida tiver lucro na DRE. Vamos participar, pessoal? Participação. Vai aumentar quando a investida tiver lucro na DRE. Só que você concorda comigo que a investida ela pode ter outros resultados abrangentes? Você concorda que esses outros resultados abrangentes, eles podem aumentar o PL da investida? Concordam ou não? Concordam. Então, quando você tem outros resultados abrangentes na investida, como que isso vai refletir na investidora? Respondam. Isso vai aumentar o investimento na investidora por causa do MEP. Porque o MEP,
ele é avaliado através da equivalência patrimonial. Conseguiram compreender, galera? Entenderam? Então, na investidora, isso vai acabar aumentando também o valor do investimento. Vai acabar aumentando o valor do investimento, porque está aumentando o PL da empresa B e o investimento avaliado pelo MEP, ele se baseia no PL. Entenderam, galera? Sim ou não? Quem entendeu, diga eu entendi. Eu entendi. Então, a equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes positivos de coligada, como que você vai colocar isso aí? Você vai somar. R$ 24.000. Isso aí, meus parabéns. Continuando então. Já foi aqui, já foi aqui, já foi aqui, já foi aqui, já foi aqui. Ajustes positivos por conversão do período de investimentos no exterior. Então isso aqui, let it go. Eu falei que quando você tem investimentos, ganhos e perdas com relação a investimentos no exterior, isso aí vai entrar em outros resultados abrangentes? Sim. Então isso aqui também entra. É uma poesia contábil. Ajustes positivos de investimentos no exterior. R$ 260.000. Agora eu quero que vocês me respondam sobre o item 7. Tributos sobre ajustes positivos de conversão do período de investimentos do exterior. Então, galera, aqui eu quero que vocês analisem essa lógica. A mesma lógica que nós utilizamos para o item 4. Mas eu quero que vocês raciocinem da maneira que foi cobrada ali. Então, vejam. O ajuste por conversão de investimentos no exterior, ele foi positivo. Então, nesse caso, quando você teve um ganho, você vai ter que pagar tributo. Se você terá de pagar tributo, esse tributo, então, ele vai diminuir. Meus parabéns. Feito isso, nós encontraremos aqui os nossos outros resultados abrangentes, que vai dar um valor de R$ 154.000. Beleza. Só que a questão continua. De acordo com os dados da tabela e considerando que no exercício de 20xx a empresa apurou lucro líquido de 120 mil
Então, o valor em reais apurado pela empresa a título de outros resultados abrangentes no período foi de... Agora eu pergunto para vocês, esse 120 mil, ele entra como outros resultados abrangentes? Sim ou não? Valendo a vaga. O lucro líquido, ele entra como outros resultados abrangentes? Sim ou não? A resposta é... Não. Não entra. Não entra, galera. Vejam bem, não entra. É só... Não entra. Por quê? Pessoal, prestem atenção. O que eu disse? Eu disse que o resultado abrangente total, ele é composto pelo lucro líquido do exercício, mais as receitas e despesas que vão direto para o PL. Essas receitas e despesas que vão direto para o PL, elas são chamadas de outros resultados abrangentes. Então, o que você precisa saber é o seguinte, vou repetir. O resultado abrangente total, ele é composto pelo lucro líquido do exercício ou prejuízo do exercício, mais os outros resultados abrangentes, que é aquilo que nós falamos, esse bando de exemplo aqui. E o que a questão está perguntando? A questão está perguntando o resultado abrangente total ou está perguntando o valor de outros resultados abrangentes? Ora, ela está perguntando somente o valor de outros resultados abrangentes, que é somente essa fraçãozinha aqui. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. 154. Entenderam? Agora, se a questão tivesse perguntando o resultado abrangente total, se a questão tivesse perguntando o resultado abrangente total, aí seria 274. Você teria que somar os 120. Questão bonita, questão formosa, não é mesmo? Como a nossa aluna Heloísa está falando. Questão bem feita. É bem difícil. É questão muito difícil, galera. Essa questão é aquela questão que vai te colocar lá quase dentro da vaga no concurso que você vai fazer. Mas é uma questão aí, se você está estudando para o concurso de alto gabarito, se você quer ser um auditor fiscal da Receita Federal, um auditor fiscal do ICMS, qualquer coisa que seja difícil e ganhe mais de 20 mil, você vai ter que aprender isso aqui, galera. Beleza? DRA é isso aqui que nós mostramos, não tem erro. Decorou isso aqui, entendeu a estrutura, vai acertar. Nível hard, nível punk. Mas como nós não estamos somente falando de questões punks, vamos lá para uma que é um pouquinho mais tranquila. CESP auditor do TCE-PB 2018. Se em uma empresa 50% dos ativos totais são financiados por recurso de terceiro e 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então, nessa empresa, a porcentagem dos capitais de curto prazo
em relação ao capitais de terceiros totais é de... Tchan, 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 tchan. Então, vamos lá. Essa daqui é tranquila. Essa daqui é para separar as crianças dos recém-nascidos. Olha lá. A gente sabe que ativo é igual a passivo mais PL. Isso aqui para dar uma quebrada no ritmo. O que a questão falou? 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros. Vamos supor, galera, que o ativo total é igual a 100. Apenas uma suposição, beleza? Então, olha lá. Em uma empresa, 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros. Então, veja bem. Quando a questão está falando que 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiro, implicitamente, você está entendendo que os outros 50% eles são financiados como? São financiados com recursos próprios. Então, prestem atenção. $100, que é o nosso ativo total. 50%, ou seja, metade, é financiado com recursos de terceiro. Você vai saber, portanto, que os outros 50% são com recurso próprio, que é o PL. Fechado. Se nós sabemos disso, nós temos, portanto, que o nosso passivo total ele é 50. Então, continuando. Aqui já matamos esse ponto. 20% dos capitais totais utilizados são de capitais de terceiros de longo prazo. Então, o que a questão está dizendo? A questão, nós sabemos o seguinte, que o passivo total, ele é composto pelo passivo de curto prazo, que é o circulante, e ele é composto do passivo de longo prazo, que é o não circulante. O passivo total nós calculamos aqui 50. E a questão continua. 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo. Galera, então o passivo de longo prazo, ele é 20% dos capitais totais. Ou seja, ele é 20% de 100. Ou seja, ele é 20. Ele é 20. 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo. Ok. Então, quanto sobrou para o passivo de curto prazo? Alguém pode me dizer? Vai ser 30. 30 mais 20, 50. Agora, o que a questão está perguntando? Nessa empresa, a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros totais é D. Então, vamos lá. A porcentagem de curto prazo
30 em relação aos capitais de terceiros totais. 3/5, que dá 60%. Gabarito, letra C. E aí, fácil ou difícil essa? Para quebrar o ritmo da anterior, né? O número de pessoas assistindo até aumenta com essa questão aqui. Vamos lá, próxima. Ainda auditor do TCE-PB 2018. Em uma empresa que apresente 195 mil em passivos circulantes e uma composição de exigibilidade de 75%, e na qual a relação entre as fontes de recursos seja igual a 1, o montante dos recursos próprios em reais será... E agora? Um pouco de análise das demonstrações contábeis. O que você precisa saber? A composição do endividamento é passivo circulante sobre, vou botar aqui, o passivo total. Olha lá, o que a questão falou? A composição do endividamento é o seguinte: 0,75. A questão falou, olha, passivos circulantes, uma composição de exigibilidades de 75%. E ela tem 195 mil de passivo circulante. Beleza. Então, esse passivo ele vai passar para cá multiplicando depois o passivo total, portanto, ele vai ficar 195 mil dividido por 0,75. Passivo, portanto, vai ser 260 mil. Vamos lá. A questão ainda fala que a relação entre as fontes de recursos é igual a 1. Se a relação entre as fontes de recursos é igual a 1, significa que se você pegar o passivo e dividir pelo PL, isso dá 1. Isso significa, portanto, que esses valores, eles são o quê? Eles são iguais. Logo, o montante de recursos próprios vai ser 260 mil. O seu passivo
ele tem o valor de 260 mil. E o seu PL, ele tem o valor de 260 mil. Isso aqui vai dar 1. Portanto, gabarito letra A. Vamos embora. Próxima questão. Próxima questão é muito boa. A questão diz o seguinte: tendo como referência a legislação societária e os pronunciamentos contábeis do CPC, julgue o item a seguir relativo à elaboração das demonstrações contábeis. Na demonstração do resultado, apesar de a legislação societária induzir a apresentação da despesa por função, ela também poderá ser apresentada de acordo com a sua natureza. E aí, galera? Alguém sabe do que eu estou falando? Aqui é o seguinte. Para entender isso aí, você precisa conhecer um pouquinho do CPC 26. CPC 26 que trata da apresentação das demonstrações contábeis. O que acontece, galera? O CPC 26, ele chega e fala o seguinte, ele fala, olha, uma entidade, ela pode apresentar as despesas basicamente de duas formas. Uma é pela função que essa despesa tem dentro da empresa. Outra é pela natureza que essa despesa tem dentro da empresa. Basicamente, então, é o seguinte. As despesas elas são apresentadas pela função ou pela... É isso aí, Lucas. Estão pesadíssimas essas provas de 2018. E o pessoal está achando que a próxima prova da Receita vai ser brincadeira. São apresentadas pela função ou pela natureza. E agora? O que é isso? Pela natureza é o seguinte. Você vai pensar o seguinte, você vai falar, bom, eu tenho aqui um gasto com mão de obra. Então, minha despesa com mão de obra está lá. Não importa, tá? Não importa se essa mão de obra é da fábrica, é administrativa, de qualquer coisa. Eu tenho aqui um gasto com depreciação. Não importa se essa depreciação é das máquinas de produção, é administrativa, etc. Conseguiram entender que elas estão relacionadas com a natureza da despesa? Conseguem compreender isso? Conseguem? Agora, quando nós temos a função, aí é o seguinte. Quando nós temos a função, você vai ter lá, por exemplo, despesas administrativas. Opa! Despesas administrativas, você sabe que são aqueles gastos relacionados com a administração. Despesas de vendas.
Opa, você sabe que aqueles gastos ali são relacionados ao setor de vendas. Despesas financeiras. Opa, você sabe ali que essas despesas estão relacionadas com resultados financeiros. Compreenderam, galera? Entenderam a diferença? As provas de 2018 não estão brincando. É isso aí para pior que vocês podem esperar. Então, se você olhar a Lei 6.404, lá nós temos uma estrutura para demonstração do resultado do exercício. Se eu não me engano, alguém pode confirmar para mim, isso está previsto no artigo 187 da Lei 6.404. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse artigo 187. Abre aí no seu computador rapidinho, Lei 6.404, artigo 187, ou vai na Lei 6.404 esquematizada, que nós deixamos lá no site do Estratégia Concursos, e veja o artigo 187 da Lei 6.404. O que o artigo 187 fala? Ele traz uma estrutura para a demonstração do resultado do exercício. O artigo 187, ele traz uma estrutura para a demonstração do resultado do exercício. E lá ele fala o seguinte, olha, você começa a sua DRE pela receita bruta, depois você tira as deduções, você vai chegar na receita líquida. Depois você vai tirar o CMV, depois você vai tirar despesas administrativas, despesas operacionais, blá blá blá, despesas financeiras, despesas de venda, etc. e tal. Então, o artigo 187 da Lei 6.404, ele classifica as despesas pela função ou pela natureza? Respondam. A Lei 6.404 classifica pela função. Beleza. Só que vem, tá? Só que vem o CPC 26 e fala o seguinte. O CPC 26, ele fala, bom, galera, a entidade ela tem que apresentar as suas despesas ou utilizando a função ou utilizando a natureza. Beleza? Tem que utilizar um ou outro. Só que ela só vai utilizar a apresentação pela natureza se permitido legalmente. O CPC 26 fala isso. Só que a nossa Lei 6.404, ela apresenta basicamente pela função. Então, vamos para o nosso enunciado. O enunciado diz, na demonstração do resultado, apesar de a legislação societária induzir a apresentação da despesa por função, ela também poderá ser apresentada de acordo com a sua natureza. Então, o nosso gabarito está correto. O aluno falou que os examinadores estão estudando muito com estratégia. Pode ser, né, galera? Pode ser. A gente gosta da contabilidade bruta mesmo. Então, o gabarito ele está correto. O CPC 26, ele fala que pode ser utilizado os dois, se permitido legalmente, mas a Lei 6.404, né, ela induz você a utilizar a função. É só você gravar aí o seguinte bizu. O Brasil
não gosta da natureza, por isso que está sendo desmatado. Tá bom? Então, o Brasil não gosta da natureza. Por isso aí que está sendo desmatado. E aí você vai entender. A galera já começa a pedir intervalo, já começa aí a querer ir embora. Vamos embora, galera. Isso aqui não é brincadeira, não. Tem mais 23 questões para comentar. Questão 7. A provisão para a perda de valor recuperável de ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, só será revertida em período posterior ao de sua constituição se ficar comprovado que houve recomposição das expectativas de rentabilidade. E aí? E agora, hein? E agora, hein? E agora, hein, galera? Olha só. Para responder essa questão, você precisa saber um pouquinho sobre ágio por expectativa de rentabilidade futura, também chamado de goodwill. O que acontece? Quando você vai lá no CPC 04, um segundo, galera. Só fazer uma coisa aqui. Vou ter que dividir a minha cadeira agora com o meu amigo fiel, escudeiro e parceiro de todas as horas, Pitoquinho. Vem cá, Pitoco. Pera aí. Ele quer subir na minha cadeira. Tá aqui a fera. Aqui, dá alô pra galera. Fala, galera. Aí, tá aqui, ele quer ficar aqui comigo. E a nossa cadeira é espaçosa, cabe os dois. Então ele vai acompanhar aqui a aula de contabilidade. Vamos lá. Pessoal, fica aí, cara. Tá aqui, ó. O que acontece? Rapidamente vou explicar para vocês. O CPC 04 fala o seguinte. O ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente ele é reconhecido ou não, galera, na contabilidade. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele é reconhecido na contabilidade, gerado internamente. Ele é reconhecido na contabilidade? A resposta é não. Ele não é reconhecido. Então, o que acontece? Se eu tenho uma marca aqui, eu tenho uma empresa, ela tem um ativo no valor de 100 mil. E imagina se eu pudesse chegar e falar o seguinte, bom, eu preciso fraudar as minhas demonstrações contábeis. Então eu vou falar, como eu sei que a minha empresa ela é muito lucrativa, eu simplesmente vou chegar e vou falar que ela vale 1 milhão. Isso não pode acontecer. Por isso que o CPC 04 chega e fala, olha só, cara, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que também é chamado de goodwill, quando ele for gerado internamente, ele não pode ser reconhecido. Só que o ágio por expectativa de rentabilidade futura, quando ele vem de um processo de aquisição, aí ele pode ser reconhecido, galera? Aqui sim,
Ele pode. É um velho mandamento que o meu amigo Júlio Cardoso criou aí da contabilidade. Um dos mandamentos é: não reconhecerás o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Não reconhecerás o goodwill gerado internamente. Pronômios 10.2. Beleza? Pronômios 10.2. Não reconhecerás o goodwill gerado internamente. Mas quando você adquire esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, esse goodwill, ele pode sim ser reconhecido. E aí, existe um outro ponto que é muito interessante que você precisa saber, e aqui nós já vamos entrar no CPC 01, é que esse goodwill, esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, quando ele foi adquirido, ele não é amortizado. Beleza? Ele não é amortizado. Não é amortizado. Só que ele está sujeito ao teste de recuperabilidade anualmente. Ok, teste de recuperabilidade, ele vai ser anual. Tranquilo. Só que aí, agora nós vamos entrar aí no mandamento da nossa questão. Nosso pronômios 10.2. Então imagina que você adquiriu lá um investimento e tinha um ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele estava classificado num ativo intangível, beleza, e aí teve uma perda por recuperabilidade. O ágio por expectativa de rentabilidade futura é aquele valor que você paga mais com a expectativa de que esse negócio ele te dê uma rentabilidade lá no futuro. Não agora. Lá no futuro esse negócio vai te dar uma rentabilidade. Então o que aconteceu? Você registrou uma perda por recuperabilidade desse ágio. Simplesmente esse ágio por expectativa de rentabilidade futura que estava registrado lá no intangível, em um momento você chegou e falou o seguinte: bom, ele não vai produzir resultados da maneira como eu esperava, então vou fazer uma diminuição. Eu vou diminuir esse valor. Beleza, diminuir esse montante. Só que posteriormente, num exercício futuro, eu cheguei e pensei o seguinte: a minha empresa falou, bom, quer saber? Eu acho que esse goodwill, esse ágio, ele vai sim, né? Eu tenho uma nova perspectiva, e eu acho que eu vou sim conseguir produzir esses resultados. Então, olha só, eu não posso fazer uma reversão dessa perda, porque se eu fizer uma reversão dessa perda, isso equivale a reconhecer um goodwill gerado internamente. Então, eu registrei a perda do meu goodwill. Tá aqui. Só que lá no futuro eu cheguei e falei o seguinte: bom, pensando bem, eu acho que eu vou conseguir recuperar. Tem uns novos projetos aí, a minha empresa está bombando, a economia está entrando nos trilhos, blá, blá, blá. Vou reverter essa perda. Não posso. Por quê? Porque isso equivaleria a você reconhecer um goodwill gerado internamente, e o CPC 01, ele é claro ao falar que não reconhecerás o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Então, quando você tem uma perda, olha só o que diz o CPC 01. A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura goodwill não deve ser revertida em período subsequente. Essa perda por desvalorização é o teste de recuperabilidade, beleza? Então, quando você tem uma perda por recuperabilidade do goodwill, você não reverte. Perdeu, perdeu. Ok? Então vamos para a nossa questão. A provisão para a perda de valor recuperável de ágio por expectativa de rentabilidade futura
só será revertida em período posterior ao de sua constituição se ficar comprovado que houve recomposição das expectativas de rentabilidade. Esse item, portanto, ele está o quê? Ele está errado. E eu expliquei o motivo, tá? Eu expliquei o motivo, poderia simplesmente ter jogado o item, mas não, a gente prefere explicar. Vamos lá, próxima questãozinha. Questão número 8, a questão 8 diz o seguinte: os financiamentos obtidos no BNDES com juros abaixo dos padrões do mercado têm de ser ajustados a valor presente com base na média das taxas do mercado de dívidas de longo prazo. E aí, galera? Caramba, que questãozinha, hein? Quem estuda pelos nossos cursos do Estratégia e leu nossa aula de CPC 12, não ia errar essa questão. Por quê? Porque na nossa aula de CPC 12, a gente traz um esquema que está muito grande, o seguinte. Tem lá BNDES, tem um X. E o que você precisa saber? Os financiamentos obtidos com o BNDES eles não são ajustados a valor presente. É uma exceção. Tá bom? É uma exceção. É o que você precisa saber. Isso está no item 10 do CPC 12. Depois vocês dão uma olhada lá. Que tem características próprias, blá, 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 os encargos são inferiores às taxas aplicáveis aos empréstimos em geral, o BNDES financia projetos. Então, os empréstimos do BNDES, eles não são ajustados a valor presente. Portanto, item errado. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 9. Essa é tranquilinha. Que até agora só teve uma que foi fácil, o resto foi só pauleira. Há situações em que a entidade precisa dar tratamento contábil a transações que geram obrigações para com terceiros, mas que haja incerteza acerca do prazo ou do valor do desembolso futuro necessário para liquidar a obrigação. Só que você já sabe que nós estamos falando o quê? Valor ou prazo incerto. Nós estamos falando de uma provisão. Beleza. No caso de uma ação judicial em que o desembolso por parte da entidade que reporta é considerado provável e razoavelmente estimado, a entidade deve, letra A, tratar como resultado de exercício futuro, letra B, reconhecer uma provisão pela melhor estimativa, letra C, divulgar em nota explicativa se considerar relevante, letra D, aguardar a decisão final para reconhecer qualquer obrigação, letra E, reconhecer uma contingência pelo valor histórico de processos semelhantes. E aí, galera? Aqui, essa daqui foi mamão com açúcar, né? Então, você precisa saber, jogo rápido, que o CPC 25, ele fala que a provisão é o quê?
é um passivo de prazo ou de valor incerto. Então, é um passivo de prazo ou valor incerto e é muito provável que você vai perder. Provável mais do que sim do que para não. Por isso é contabilizado no passivo conforme o prazo. Beleza? Distingue-se do passivo contingente. Passivo contingente é contabilizado, galera. O passivo contingente, ele é uma perda que é somente possível. O passivo contingente é uma perda possível. É mais para não do que para sim. Lembrando que o passivo contingente, ele não é contabilizado. Ele somente é divulgado em nota explicativa. E se a probabilidade de perda for remota, a divulgação está dispensada. Portanto, gabarito letra B de bola. Ok. Próxima. Essa foi uma FGV Light. FCC Analista DPE AM 2018. A empresa Profile S.A. adquiriu em 31/12/2015 uma máquina por R$ 420 mil à vista. Adicionalmente, a empresa incorreu em gastos para a instalação adequada da mesma, no valor de R$ 60 mil. Na data da aquisição, a empresa definiu que a vida útil econômica da máquina seria 6 anos e o valor residual esperado no final da vida útil seria R$ 30 mil. A empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. Em 30/6/2017, a empresa Profile S.A. vendeu esta máquina por R$ 350 mil à vista. O resultado apurado na venda da máquina foi em reais de questão mais tranquila, né? O que você precisa saber aqui, basicamente? O que é a primeira coisa que eu falo que você tem que fazer em questões de contabilidade como essa? Primeira coisa que você precisa fazer é olhar as datas. Então vejam, o que aconteceu? Você adquiriu em 31/12/2015 e vendeu em 30/6/2017. Beleza, então você sabe que você vai ter que fazer uma transposição aí dessas datas desse prazo. O valor de aquisição foi 420 mil. Só que, adicionalmente, ela incorreu em gastos para a instalação. Esses gastos com instalação, eles entram no custo, porque ele é necessário para que essa máquina vá funcionar. Portanto, o valor de aquisição final vai ser de R$ 480 mil. Beleza? Beleza. Então, a vida útil econômica seria de 6 anos. E o valor residual de 30 mil. Logo, o valor depreciável é 450. 450 mil dividido por 6 dá quanto? Se fosse 70.420, 30, 75 mil por ano.
Beleza. Então agora você precisa transportar de 31/12/2015 para 30/6/2017. Nesse período, você tem um intervalo de quanto? Ora, você tem todo 2016, 12 meses, mais 6 meses de 2017. Você tem 18 meses ou 1 ano e meio. Logo, a sua depreciação acumulada ela vai ser de 75.000 vezes 1,5, que dá quanto? 112.500. Logo, agora você precisa apurar o valor contábil na data da venda. O valor contábil na data da venda ele será 480 menos 112.500, que dá quanto? 367 e 500. Se vendeu por 350, significa o quê? Que você vendeu por menos do que o seu valor contábil. Logo, você teve um prejuízo. Esse prejuízo, portanto, foi de quanto? Foi de 17.500 negativo. Né? Que é 350 menos 367.500. Gabarito letra B.